Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O nosso tema de hoje é a infelicidade real, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 24. Mas antes de falarmos do tema, nós pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem o like e compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que gostam do assunto. Então vamos lá. Então, antes da gente falar em infelicidade, vamos ver o que é a felicidade. Vamos pegar lá uma definição no dicionário. Então, ela está escrito assim: a felicidade é o estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar e contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. Então, embora essa seja uma definição que está lá no dicionário, o conceito de felicidade é bem subjetivo. Se nós perguntarmos para várias pessoas, cada uma vai ter uma ideia de felicidade. Por exemplo, se a gente perguntar para crianças, o que é a felicidade para você? Um vai dizer que é ganhar um videogame de última geração, um vai falar que é ganhar uma Barbie, outro vai falar que é ir para a praia, outro vai falar que gosta da família, outro vai falar que se morasse sozinho seria uma felicidade e assim por diante. Agora os adultos, mesma coisa. Um vai dizer, se eu ganhasse na loteria eu seria feliz. Outro, se eu me casasse eu seria feliz. Porém ele se casa e aí ele não encontra a felicidade. Outros vão dizer que felicidade é ter saúde, é ter uma família e assim por diante. Então é bem subjetivo a ideia de felicidade. E pensando nessa felicidade, eu lembrei que uma vez eu fui visitando uma clínica, uma pessoa convalescente de uma determinada doença. E ela me disse assim, hoje eu estou muito feliz. Eu falei, nossa, por quê? O que aconteceu esse motivo da felicidade? E ela me disse, hoje eu consegui tomar banho sozinho. Para nós parece uma coisa tão simples, mas não é. Imaginemos, só o fato de a gente poder escolher, eu posso tomar banho sozinha, eu posso escolher meu sabonete, se eu quero líquido, se eu quero em barra, se eu quero uma água quente, uma água fria, parece bobagem, mas não é. A questão da escolha já é uma felicidade. O fato de nós estarmos aqui conversando com amigos já é uma felicidade. O fato de eu poder dormir bem, ter uma casa para morar, ter uma família, amizade, tudo isso já é uma felicidade. Porém, a gente vai levando a vida, empurrando com a barriga, passando batido e não damos atenção o que realmente seria os momentos de felicidade que nós podemos ter aqui no planeta. Então nós vamos lá para o Livro dos Espíritos agora, na pergunta 920. O Kardec pergunta, o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Poderemos ser felizes completamente aqui na Terra? E a resposta, não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser feliz na Terra. Então, a felicidade plena nós não vamos conseguir na Terra. Mas ele fala, olha que coisa interessante, depende de abrandar os seus males e ser tão feliz quanto podemos aqui na Terra. Se nós temos algum sofrimento, alguma coisa está nos atrapalhando, sim, nós devemos fazer o máximo para abrandar essa pena. E também alguma pessoa que está sofrendo, nós podemos sim ajudar. Não viemos aqui para sofrer, viemos aqui para sermos felizes. Essa felicidade relativa de que os espíritos falam. Vamos parar um pouco para refletir. Vendo o cenário atual da Terra, será que nós poderemos dizer que somos realmente felizes? Qual o cenário da Terra hoje em dia? Nós sabemos que há pontos de conflitos na Terra, pontos de guerra, fome, egoísmo, preconceito e tudo mais. E aí, dá para ser feliz? A gente sabe que não. Mas só de a gente não se conformar com tudo isso que está acontecendo já é um ponto positivo. Mas eles precisam passar por isso, a guerra é necessária, né? Nem sempre. Então é preciso que a gente faça alguma coisa. O quê? Para a guerra que está distante, tudo, nós podemos fazer orações.
mas nós podemos fazer alguma coisa na nossa comunidade, onde nós estamos. Alguma coisa em benefício da nossa família, do nosso vizinho, da nossa comunidade. Existem projetos sociais, enfim, várias coisas. Como eu posso ser útil? Eu tenho certas habilidades. Eu posso dar aula de algum esporte, de teatro. Eu faço crochê. Tá, eu posso ensinar uma pessoa a fazer crochê ou outras coisas. Hoje em dia não é mais necessário deslocar da sua casa para fazer alguma coisa. É possível fazer dentro de casa, remoto. Por exemplo, as pessoas que trabalham com a informática podem fazer alguma coisa lá, algum cartaz, alguma coisa. Ele pode ser voluntário, pode trabalhar dentro de sua casa. As pessoas que costuram, podem fazer peças de roupas, enfim. As pessoas que cozinham, podem fazer alguma coisa dentro da sua casa. Então existe uma infinidade de coisas que podemos fazer para nos tornarmos felizes e tornar as outras pessoas felizes. Mas o que a gente não pode é se acomodar com todo o cenário que está acontecendo na nossa terra. E a infelicidade? O que seria essa infelicidade? Então vejamos o que nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 5. Nós vemos a infelicidade na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que se desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Seria tudo isso uma infelicidade real? Ou isso seria os percalços que nós temos na vida? Quem de nós aqui que estamos falando, ou nós que estamos ouvindo, quem de nós algum dia na vida não passou por isso? Não acompanhou algum ente querido que faleceu, não ficou devendo para alguém, não passou algum perrengue aqui com dinheiro e tudo mais, não teve orgulho ferido. Então todas essas coisas que está escrito no Evangelho não seria exatamente uma infelicidade real, mas percalços da vida, crises que todos nós passamos. Se a gente for ver, a nossa vida é intercalada. Há um período de crise e há um período de paz, uma felicidade relativa. Depois vem os percalços da vida e assim por diante. E tudo isso vão se tornando aprendizados na nossa vida, mas não seria exatamente uma infelicidade. O Dr. Isamitiba, no livro Educação Familiar, Presente e Futuro, nos diz o seguinte: a felicidade não é não ter problemas. Felicidade é ter resiliência para compreender, enfrentar e superar o problema. Então, todos nós vamos ter problemas no decorrer da vida. E por isso seremos infelizes? Não, é uma felicidade relativa aí. Eu vou compreender esse problema, está tendo na minha vida, enfrentar e superar. E sempre que nós passamos por isso, dá uma felicidade relativa, dá um certo alívio. Outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Então aqui ele pergunta, né, se realmente quando a humanidade estiver toda transformada, nós vamos ter uma felicidade plena, mas enquanto isso não acontece, como é que é? Vamos ter uma felicidade relativa? A resposta: o homem é na maioria das vezes o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta de sua existência em um plano grosseiro. Então ele fala aqui, o homem é na maioria das vezes o artífice de sua própria infelicidade. Todos nós já assistimos aqueles filmes, especialmente filmes americanos, onde tem uma placa: não ultrapasse, área militar, campo minado. Aí o personagem do filme fala: eu vou entrar aí, não vai acontecer nada não, né? E tá lá aquela placa sinalizando, mas ele entra e o que vai acontecer, né? Uma bomba vai explodir, ou ele vai cair em uma armadilha, alguma coisa.
quando a gente assistiu o filme do King Kong, né? Aquela ilha lá, 2 tochas do lado, um macaco enorme, mas o personagem, não vou entrar aí, não vai acontecer nada. E isso que acontece na nossa vida. Às vezes tem uma placa enorme aqui dentro da gente, uma luzinha vermelha aqui, e a gente fala, não, eu vou fazer tal coisa, não vai acontecer nada, mas acontece. Então, na maioria das vezes, o que chamamos de infelicidade, fomos nós mesmos que fomos procurar, e aí, como diz os adolescentes, deu ruim. E aqui ele fala, praticando a lei de Deus pode poupar de muitos males e gozar de uma felicidade, né, relativa que podemos aqui nesse planeta grosseiro. E que seria praticar a lei de Deus? Ser uma pessoa boa, respeitar as pessoas, ajudar as pessoas, enfim, ser uma pessoa de bem. É isso, não nos pede muita coisa. E a gente vai sentir muito bem quando a gente fizer o bem para os outros e para nós mesmos. O autocuidado é um bem que a gente pode fazer a nós mesmos. Afinal, se a gente não se cuidar, não tem como cuidar dos outros. Agora nós vamos falar de uma coisa que está acontecendo atualmente em todo o mundo. É o impacto das redes sociais na felicidade. Claro que no tempo de Kardec não tinha as redes sociais. O que devia ter na época eram as notícias falsas, as fake news. E não corria rápido como corre hoje em dia. Mas, nesse livro aqui, a autora diz o seguinte: para os jovens, esse impacto ainda é mais significativo, já que nas redes sociais eles encontram um excesso de alegria que nem sempre é vivenciado na vida real. Toda essa felicidade pode abalar o emocional de adolescentes que se sentem infelizes por não terem o tão sonhado padrão de felicidade das redes sociais. Então isso que ela fala para jovens e adolescentes, mas serve para todos nós adultos. Nas redes sociais, começando pela foto. A foto que você vê da pessoa na rede social, você encontra ela na rua, às vezes você não a conhece. Então as pessoas colocam lá na rede social, né? Eu amo minha família é tudo, mas você sabe que aquilo não é realidade. Eles vivem brigando, vivem as turras. Então uma pessoa que está infeliz com a família pensa, poxa, né? Eu tô aqui infeliz e aquele ser lá está super feliz com a família. O que está acontecendo? E não é a realidade. A maioria das coisas que postam nas redes sociais não corresponde à realidade. Vamos supor, um nome fictício aqui, meu amigo André. Ele não está nas praias, mas ele pegou um monte de areia lá na casa dele, que sobrou de uma reforma, e ele tira uma foto lá, eu aqui nas praias do Caribe, tomando um drink. Mas isso não é verdade, não corresponde à realidade. E eu aqui que estou passando por um momento difícil, desempregada, sem nada para comer, vou me sentir mal, vou trazer para mim uma infelicidade por eu ver uma coisa que não é real. Então tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. Passam uma coisa que não é real e a gente fica infeliz com esse impacto que elas trazem para nós. Então, quando a gente estiver triste, alguém tiver saído da nossa vida e tudo mais, por favor, não vá às redes sociais. Vá ler um livro bom, ouça uma música, vai assistir um filme de comédia, mas não vá às redes sociais, senão você vai se sentir pior ainda. Outra pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então, aqui traduzindo, né? Teria uma medida de felicidade para todos nós, já que às vezes a felicidade de um traz a infelicidade do outro. Vamos ver a resposta. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Licença, gente. Então, para a vida material, a posse do necessário. Não dá para a gente romantizar a pobreza. Como que uma mãe vai dormir tranquila, feliz, sabendo que amanhã ela não tem uma comida para dar para o filho, ela não tem uma assistência para dar para o filho? Então não dá para a gente romantizar a pobreza. Uma pessoa que não tem o necessário, ela não vai ficar realmente feliz. E
Tem a outra parte também. Há pessoas que têm muito mais do que necessário e elas se sentem presas. Ah, eu não vou sair de casa porque vão invadir e roubar minha casa. Então ela fica presa com tudo que o supérfluo que ela tem. Então aí seria a lei do equilíbrio. A pessoa que tem menos que o necessário não pode ser feliz. Então cabe a nós fazermos alguma coisa. E a pessoa que tem a mais, que se sente presa, também não pode ser feliz. Quando eu disse aqui da apóstolo necessário e nós fazermos alguma coisa, eu lembrei aqui de uma música do Bob Dylan. Posso citar ele, né? Ele diz assim: quantas vezes deve um homem virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? Então, às vezes a gente vê que a pessoa precisa do necessário, mas a gente ignora. Então, é preciso sim a gente prestar atenção e fazer alguma coisa. Então, ele fala aí do ponto de vista material, que sim, nós precisamos do material. Ninguém consegue aprender com fome, com uma dor de cabeça, etc. E aqui ele fala do moral, a consciência pura e a fé no futuro. Como é bom a gente deitar de consciência pura. Nossa, hoje eu fiz realmente o que eu devia, o que eu podia fazer, e o que eu não podia eu posso fazer outro dia. Então a consciência pura é a melhor coisa. A gente consegue sim uma felicidade relativa. E a fé no futuro. O Espiritismo nos dá essa fé no futuro. Não existe penas eternas, não existe castigos, não existe punição. Existe sim uma segunda chance para todos nós. Como na escola. Esse ano eu não passei, o outro ano eu vou passar e assim por diante. E agora nós vamos lá num livro do Leon Denis. O livro se chama Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro ótimo. Ele diz assim: a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubemos criar. Então, às vezes, nós procuramos a felicidade aí no caminho, em várias coisas, e não, ela está dentro daqui de nós, como nós falamos aqui, nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós buscamos, está dentro de nós. Sermos uma pessoa boa, uma pessoa respeitosa, isso vai fazer toda a diferença. Então ele fala, né, na vida interna que nós soubemos criar, dia após dia, sermos uma pessoa melhor, estarmos atentos aos outros à nossa volta. Aí ele continua: que importa se o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em nossa volta, em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração. Então nem sempre os dias vão ser felizes, um céu de brigadeiro, nem sempre, né? Às vezes o tempo vai estar escuro, né? Metaforicamente falando, em cima de nossas cabeças. Vamos ter dificuldades, problemas, mesmo assim podemos achar um meio de sermos felizes. E aqui ele fala homens ruins em nossa volta. Vamos achar pessoas tóxicas, pessoas que querem nos colocar para baixo, pessoas narcisistas, e mesmo assim nós conseguimos uma felicidade relativa, aprendendo a lidar com todas essas pessoas que passam pelas nossas vidas. Não tem como a gente passar uma vida inteira sem encontrar essas pessoas. E aqui ele diz, né, a alegria no bem e a liberdade moral no coração. Quando nós fazemos o bem para nós mesmos e para outros, nós sentimos sim, né, uma tranquilidade, essa felicidade relativa que ele nos fala no Livro dos Espíritos e tudo mais, né? E a liberdade moral no coração. Um coração tranquilo, um coração que pensa no bem, não pensa na vingança, nada mais, na justiça. Então, era isso que nós tínhamos que passar. Então, nós agradecemos por vocês ouvirem até aqui e reforçamos que curtam esse vídeo, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Muito obrigada!